Agora, Favale, você estava falando sobre possíveis apoios de países para todos os lados. Quais são os apoios que nós sabemos que existem até agora para que a gente possa analisar um pouco disso também? Declaradamente, a gente tem essa informação. Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Reino Unido disseram abertamente que irão ajudar Israel a se defender. Às vezes, na diplomacia, na política, a gente tem que ler mais nas entrelinhas do que nas linhas. Então, é fato que Israel, nesse momento, não vai precisar de um agrupamento militar. Aliás, os Estados Unidos, nesta segunda-feira, já era a segunda metade da tarde, começo de noite, por meio do presidente Joe Biden, uma nota da Casa Branca disse que não vai haver o envio de tropas. Tem uma expressão em inglês, né? Boots on the ground, né? As botas no solo. Não vai haver deslocamento de tropas. Mas já está chegando no litoral, mais para perto de Tel Aviv, que é a capital financeira, a maior cidade, um porta-aviões americano com caças, né, preparados para ação, equipados. Claro que isso é um elemento de dissuasão. Mas eu vou além. França, Alemanha, Itália e Reino Unido, de novo, estamos falando aqui de uma lista com pelo menos 3 potências atômicas que têm armamento nuclear, colocaram todos os seus recursos à disposição. Tem um outro dado interessante também, que é o contraponto. Áustria e Alemanha deram o primeiro passo, depois eles foram seguidos pela União Europeia. Os bairros, agrupamentos, então essas unidades árabes palestinas dentro do território de Israel, eu estou falando da faixa de Gaza e da Cisjordânia, são mais pobres do que o resto, né? Então, houve uma declaração, começou com a Áustria e a Alemanha, foi seguida pela União Europeia, que ajuda os recursos, ajuda humanitária, já foram suspensos, pelo menos temporariamente, a essas unidades civis ali do território árabe dentro do território israelense, as unidades árabes dentro do território israelense. Então, a gente tem aí quase que um discurso uníssono, né, do mundo ocidental, das grandes potências em apoio a Israel, porém agora também, já no final de dia dessa segunda-feira, a Arábia Saudita deixou muito claro que mantém um diálogo aberto com o Hamas. A gente está falando de um país rico, eles se unem pelo fato de serem maioria sunita, que é uma das vertentes do islamismo, e já é uma aliança que é conhecida faz tempo. Então a gente tem bastantes atores externos e gente muito poderosa. Frederico, o que você falou aqui? Quando eu falo em união, já me vem à cabeça a questão da ONU. Era justamente esse ponto que eu ia colocar. Eu já passo para ti a palavra também. Antes, deixa eu ouvir o Alexandre Pires, porque a gente teve uma primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU que não chegou a resultado algum, né? E isso gerou até uma certa frustração da comunidade internacional e de todos que esperavam alguma resposta. Como é que você avalia o posicionamento que os países vêm fazendo em relação a esse conflito que começou no último sábado, hein, Alexandre? Aquela região ali, ela é um ponto de disputa de várias potências. Se nós olharmos, tem interesses russos que estão colocados ali na Síria, ou seja, na Rússia se posicionou a favor do Bashar al-Assad contra os Estados Unidos, então ela teve uma primeira vitória. Tem interesses ali iranianos nessa região, na disputa. A China assiste de longe, como assistiu o Afeganistão de longe, e depois que os Estados Unidos saem, eles entram já com o acordo do Talibã. A China faz aquela, né? Ela condena, mas ela não cita necessariamente, ela se coloca como neutra. Exatamente. Do outro lado, você tem a Turquia, que fica observando aquela região, porque é uma região de tensão para eles em razão dos curdos, e tem a Arábia Saudita, que tem uma aliança forte com os Estados Unidos, mas tem esses laços étnicos e religiosos com grupos que estão na Palestina. Então, cada vez que essa peça Palestina e Israel é movida, ela atinge todos os grandes interesses, fora os interesses que existem no próprio canal de Suez, de estabilidade naquela região e também com relação ao preço do petróleo. Sim. Então, é uma região disparar hoje. Exatamente. E agora nós temos um fator novo, o fato de Israel ser uma potência tecnológica. E vocês viram de manhã a Nasdaq caindo, depois todo mundo aproveitando a baixa para reposicionar, né? Então, assim, aquela região cada vez mais ela se torna um ponto nevrálgico do mundo e não é só agora, né? É assim, depois que os otomanos saíram ali, na Primeira Guerra, acaba o Império, aquela região vira uma região de turbulência, então tudo que acontece no mundo acaba sendo afetado. Com relação ao comando marinho ali, militar dos Estados Unidos no Mediterrâneo, essa é uma tropa que está se deslocando. Quando ela se deslocar para ali, ela aumenta a tensão da área, porque a Rússia, nesse momento,
tenta também ter uma posição no Mediterrâneo via Mar Negro. Então, aquilo tudo, né, vai se tornar, digamos, uma situação cada vez mais crítica, sem uma solução no futuro tão previsível.